Olá, sejam muito bem-vindos ao Magazine aqui diretamente de Interlagos, que recebeu a terceira etapa da TCR Brasil e TCR South America Banco BRP. Mas olha, foi um fim de semana especial com uma corrida Endurance em duplas. E ela trouxe nomes importantes do automobilismo internacional. Um deles, Esteban Guerrieri, e nós vamos diretamente falar com ele. Quando comecei a correr no TCR foi em 2018, no Mundial, que mudou o conceito do TCR. E realmente vi que o conceito funciona muito bem. Porque todas as marcas, digamos, têm uma paridade e as disputas são muito equilibradas. E ao mesmo tempo se utiliza o motor próprio de cada carro, a estrutura própria de cada carro, mas com uma paridade técnica muito difícil de se conseguir, mas muito bem equilibrado. A vinda do TCR para a América do Sul me pareceu uma ótima opção, porque aqui as categorias costumavam ser um pouco mais artesãs, mais de cada um fazendo o seu próprio carro. E isso é mais complicado e também mais caro. Então, esse conceito de ter diferentes marcas, mas tudo estabilizado sob um BOP, que é o balanço de performance, permite a qualquer equipe e também piloto de outros países ou da região da América Latina poder vir incorporar-se ao TCR da América do Sul e ser competitivo. Então essa é um pouco a ideia. Bem, acho que o conceito chegou ao seu tempo. Chegou ao seu tempo para integrar-se na cultura da América do Sul. Estamos no 6º ano e já se vê que está bem consolidado, com 25 carros na pista e com uma alta demanda e nível de pilotos, nível de equipes. Então estou muito contente como está funcionando o TCR e é um prazer poder ser parte como piloto. Vamos ver, é verdade que eu tenho muita experiência com os carros, eu corri aqui no Mundial nessa pista em 2024, mas sempre digo que é o nível de exigência que há. Por exemplo, nas categorias máximas de nível mundial, eu acho que o TCR está entre elas. Se trabalha muito nos detalhes e é o que a mim me apaixona, trabalhar muito nos detalhes, tanto no carro quanto na pilotagem. Então, é aí que temos que tentar nos esforçar com o Thiago. Minha experiência é tentar ajudá-lo, e sua experiência com esse carro, nessa categoria, é tentar me ajudar e poder fazer um bom conjunto. Então, acho que isso é o lindo como piloto do desafio. E é bom tentar buscar durante esses dias de trabalho essa boa comunhão e tentar tirar o máximo do carro quando se está pilotando, que é na hora de se classificar. E depois tentar fazer uma corrida inteligente, já que é uma corrida longa de 1 hora, onde vai haver estratégias e trabalho de ir controlando o ritmo do carro. Sim, eu vou conhecendo mais no TCR europeu, também estou trabalhando como coach para uma equipe da Honda. Então, ele também está bastante próximo e tentando acompanhá-lo, analisar os dados, escutá-lo nas reuniões de pilotos e tentar passar a minha experiência. E como eu disse, os fins de semana de corrida são muito curtos, mesmo que pareça que estamos aqui 3 dias ou mais, mas os detalhes são muito finos. É tentar estar ordenado, digamos assim, focado no nível mental e tentar tomar as decisões justas, adequadas, em momentos importantes. É o que marca essa diferença. É isso, tentar fazer uma boa análise, uma análise criteriosa das situações e tratar das mudanças que fazemos, ou das coisas que vamos implementar, que sejam sempre o passo correto. Não tem como tentar e errar. Nada desse lado. Acho que ele vai aprendendo muito bem de toda a informação que tem ao redor. É um piloto muito rápido, inteligente. Então, nada de tentar ajudá-lo desse lado do que tentamos. Classificar em Interlagos é sempre o desafio. Então nós vamos agora a um resumo da disputa pela pole position. Então vamos conferir o que de melhor aconteceu no treino de classificação do Super Challenge para definir o grid de largada da prova especial. Regras diferentes do tradicional. Primeiro na pista, todos os pilotos convidados, é o Q1. Depois, os pilotos titulares entram no Q2 e o que vale é a somatória dos tempos de cada um deles. A menor somatória dá direito à pole position. Então, todo mundo para a pista. E logo no início, já um pequeno susto aí para Alex Sey, ele que é a dupla formada com o Camilo Trappa.
choque entre companheiros de equipe Hyundai. Companheiro de Pedro Cardoso, Celso Neto, começou fazendo um bom tempo. Aí você vê ele acompanhado do nosso tradicionalíssimo Santiago Rutia, no carro número 3, parceiro de Nicolas Fuca. Nelsinho Piquet, no carro 33, aproveitou e escolheu Marco Regadas como seu companheiro de equipe. Enquanto Néstor Girolami vai aí com Gaetano de Mauro, piloto da Stock Car brasileira. Jenson Brinkley, piloto britânico, dominou os treinos livres na dupla com Enzo Gianfratti. Problemas para Facundo Ferra, o parceiro de Henrique Maglione. Problemas também para Gaston Iansa, o parceiro de Gabriel Moura. Aí vemos Felipe Fraga, atual campeão da Stock Car, dupla com Rafael Reis. Já passando e fazendo o melhor tempo entre os pilotos convidados, 1:41.070. E deixando o Cupra Leon Vizé da equipe W2 Pro GP com a primeira posição provisória. Aí a troca de pilotos, os pilotos convidados deixam os carros. E os pilotos titulares vão para dentro deles. Então vamos lá, todo mundo de volta para dentro da pista. Aí você vê Camilo Trapa. Rafael Reis manteve a média de Gaetano. E aí de dentro do carro de Nelsinho Piquet você acompanha a rodada de Rafael Reis. Quer ver por fora? A gente mostra para você também. Logo no começo do treino, algo que comprometeu a condição para conquistar a pole position. Enzo Gianfratti foi voando para fazer o terceiro melhor tempo entre os pilotos titulares. E Rafael Reis, recuperado da rodada, readquiriu o ritmo habitual e colocou o Cupra Leon Vizé na pole position ao lado desse cara aí, Felipe Fraga, com 1:49.94. Vamos ouvir os protagonistas da pole position. Então é muito legal guiar um carro novo, um universo totalmente diferente, um jeito de guiar completamente diferente de tudo que eu já fiz na minha vida, mas com as pessoas certas, conseguir aprender rápido e fazer uma volta boa. A Rafinha também, os dois foram P1, cada um no seu grupo. E é isso, entregamos o trabalho, mas amanhã é o que importa, então vamos ver como vai ser na corrida, que vai ser outro desafio, né? Porque o desgaste dos pneus aí dianteiro, por causa da tração dianteira, deve ser muito difícil, então vai ser um negócio novo para mim. Então é isso, muito feliz com o resultado. Eu e o Felipe, a gente está tentando formar essa dupla para correr essa corrida junto faz bastante tempo, dessa vez deu certo e não podia estar mais feliz. Tenho certeza que eu fiz uma excelente escolha de chamar o Felipe e muito feliz, acho que amanhã a gente tem tudo para fazer um bom dia. Amanhã São Paulo está surpreendendo a gente com bastante calor, está bastante quente, acho que amanhã também vai estar quente, então cuidar do pneu amanhã vai ser muito importante. Acho que vai ser novo também para o Felipe, mas com certeza ele vai pegar na primeira volta como pegou que é esse carro aí já para classificação. Então é isso, vamos com tudo amanhã. Pole position do TCR Brasil e do TCR South America com o troféu na mão. Entre os destaques dessa temporada está o piloto uruguaio Joaquim Cafaro, que representa a Uruguay Racing. Nós conversamos com ele. É um circuito lindo. Cheguei na quarta-feira aqui em São Paulo e na sexta-feira já passei pela pista. Um circuito que eu não conhecia de nenhum ponto de vista, nem de fora, nem eu competindo, mas é espetacular. Realmente as diferenças de altura que tem no S, depois na entrada da reta, é um circuito muito lindo e esperamos que funcione bem. Como ponto número 1, que seja um uruguaio. Era um ponto muito importante para mim. E bom, na verdade, Mauri não tem muito o que dizer dele, né? Realmente anda muito bem, anda muito rápido. Está disputando campeonatos sempre na Argentina, na Turismo Nacional, na Turismo Carreteira. E adicionado a isso, já conhece Interlagos, né? E já conhecia a categoria, corria em 2022, 2023. Então, uma boa escolha. Agora temos como negativo os quilos de lastro, 40 quilos. Isso nos prejudica nas retas e afeta muito em todo sentido. Realmente agora estamos vendo justamente o que podemos fazer para melhorar. Depois estará pronto em parte, colocar os quilos e vendo o que fazer. Mas nunca pensei em competir nessa categoria com tanto peso.
Na primeira vez, na corrida passada, funcionamos muito bem, fomos o piloto que mais somamos pontos no fim de semana. Mas tem como contrapartida o fato de chegar a Interlagos com esse peso todo, a data mais importante do ano, 40 quilos. Então realmente é um pouco difícil. E vai ser um pouco difícil no fim de semana, sendo bem realistas. Tem que trabalhar, tem que apreciar o que é mais importante. Em uma corrida tão importante, com muitos pilotos de renome que vieram para essa etapa, que já estão na categoria toda a temporada, e pilotos novos convidados. Então eu quero curtir isso e aproveitar Interlagos. A realidade é que eu acho que a categoria faltava, além de pilotos uruguaios, um time uruguaio. E isso é o que conseguimos junto ao Uruguai Racing Team, junto a Júlio Maglione, a Juan Pablo Casella, a Henrique, a Juama, e na verdade é algo único. Até as cores do Uruguai nós levamos no carro. Então é algo muito lindo. Somos um time novo na categoria, engenheiros novos também, alguns mecânicos novos. Nos falta muito para estar ao 100%. Eu acho que etapa a etapa vamos aprendendo, mas um time novo que busca representar o seu país da melhor forma em um sul-americano em uma categoria de alto nível. Então eu acho que está muito lindo. De volta com o Magazine aqui diretamente de Interlagos. E olha só, Nelsinho Piquet é um dos pilotos de maior destaque do grid atual, também atual campeão da TCR Brasil, e eu fiz uma entrevista com ele. Vai ser bom, no final de semana de Interlagos é sempre muito importante, independente da categoria, é um lugar que todo mundo dá um pouquinho a mais para conseguir vencer. Tendo a TCR aqui com o Marquinhos, uma prova um pouco mais longa, para mim foi até uma coisa boa, porque eu consigo dividir um pouco da atenção do carro com o Marquinhos e consigo focar um pouco mais na Stock Car aqui. Geralmente, os finais de semana normais, com 2 corridas lá, 2 corridas aqui, realmente pesa bastante. Então, estou dando um pouco de graças a Deus aí. E é bom dividir o carro com um amigo. Eu que trouxe ele um pouco para o automobilismo aqui em São Paulo, né? Porsche Cup, várias coisas de TCR ele já fez, até da Stock Car ele já fez. Então, poder dividir um carro com ele aqui agora vai ser bem legal. Esse ano a gente, infelizmente, Cascavel teve um acidente muito forte, onde a gente não pôde participar da segunda prova. E isso com certeza vai dificultar bastante o campeonato, para a gente brigar pelo campeonato por ter perco essas 2 provas. Então, continuar amadurecendo, continuar aprendendo, continuar evoluindo junto com a equipe, tentar ganhar o máximo de número de corridas possíveis, mas eu acho que para o campeonato vai ficar bem difícil. Eu acho que a etapa de Cascavel realmente fez uma diferença muito grande. A gente está com um carro emprestado aqui, que não é o mesmo carro, o carro de Cascavel realmente deu perda total. Então, a gente não sabe, vai ser a primeira vez que a gente vai andar nesse carro emprestado aí, se vai ser a mesma coisa, se não vai. E isso nunca é bom, quando a gente está disputando o campeonato, sempre buscando por milésimos, tá procurando a perfeição, basicamente. É um campeonato, tem um formato muito interessante, um formato que
tem o mesmo regulamento no mundo inteiro. É uma categoria que você compra o carro, você pode usar no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, qualquer lugar. Então, é um custo-benefício muito bom, sabe? Tem um custo muito inferior a Stock Car. Lógico, a gente está comparando duas coisas diferentes, né? Uma mão de obra diferente, são menos corridas na TCR, mas mesmo assim tem um nível muito alto ainda de pilotos. Mas acho que essa questão de ter várias montadoras, eu acho que isso é muito interessante. É praticamente a Fórmula 1 dos turismos, porque você realmente, diferente da Stock Car, que você tem 3 bolhas diferentes, mas a parte interna do carro é toda igual. Na TCR não tem. A única coisa que é a mesma entre todos os carros é a roda e o pneu e a gasolina. Então assim, tem uma mesma parecido com a Fórmula 1. O resto do carro, cada montadora constrói o seu carro, que é muito legal para as montadoras, isso é muito bacana. E também a questão de você poder pegar esse carro e poder correr em qualquer lugar do mundo em outras categorias do TCR. Então, acho que isso acaba atraindo muitas equipes, pilotos, patrocinadores. E o grande destaque desse fim de semana foi o formato Endurance. O Super Challenge reuniu 21 duplas com pilotos convidados de destaque e renome internacional, inclusive 3 pilotos do grid atual da Stock Car. A dinâmica da corrida foi completamente diferente, com 50 minutos mais uma volta, além da troca obrigatória de pilotos. Então vamos ver como é que foi? Hora de conferir o show de imagens de tudo que rolou no Super Challenge, a corrida que marcou a etapa de Interlagos em São Paulo, com convidados e titulares. A estratégia liberada, não tinha regra para a largada. Alguns titulares optaram por começar a prova, a maioria deles. Já alguns convidados também fizeram bonito nessa primeira parte. Aí você vê logo o comecinho na largada. Muitas disputas de posição, alguns carros já dando aquela escapadinha da pista. Todo mundo em busca das primeiras posições logo no início da prova. Felipe Fraga já assumiu a liderança logo de perto, acompanhado pelo Julian Santero, os 2 primeiros colocados. Jenson Brickley também foi se segurando ali na terceira posição, carregando todo um pelotão atrás dele. E com todo mundo junto, os toques começaram a ficar inevitáveis. No carro de número 3, Santiago Urrutia foi fazendo a sua parte e foi ganhando posições. Aí ele passou a Esteban Guerrieri no carro 85. Na sequência, a tentativa de recuperação de Celso Neto. Ele largou mais atrás e precisou escalar o pelotão. Que disputa linda na reta de Interlagos. Com Guerrieri, com Celso Neto e também com Fabrício Pezzini. E mais Gaston Iansa no carro de número 86. Apesar de uma prova endurance, o ritmo foi de corrida e sprint. E a escapada de pista de Ciantini. E o toque entre Henrique Maglione e Gabriel Romano. Na região do Pinheirinho. Danos para Henrique Maglione, que teve dificuldades para retornar à pista. Mais à frente ele iria abandonar a prova. E aí Gabriel Moura duelando fortemente com Esteban Guerrieri. Junto com eles estava ali o carro 60 de Juan Manuel Casella. Ele que formou dupla com o Galide Osman, campeão Trophy do TCR Brasil. Mais uma ultrapassagem de Celso Neto. Desta vez para cima do carro 27 de Alex Ley e de Camilo Trapa. Primeira parte da prova, janela aberta para as paradas de boxe. Um show à parte. Trabalho dos mecânicos para ajustar os pneus e a troca de pilotos. Enzo Geofratti foi o primeiro a sair dos boxes, mas quando Rafael Reis saiu, ele já era o líder. E Leonel Pernia assumiu o Honda Civic de número 1 para voltar na segunda posição e colocar a dupla com Julian Santero um pouco mais à frente. Sobrou para Enzo Geofratti a tentativa de ganhar posições no final.
Nelsinho Piquet e Marco Regada sofreram com o pneu furado. E aí o acidente que tirou da prova o carro de número 60 de Galide Osman e Juan Manuel Casella. Com o safety car na pista, fomos para a relargada na reta final de prova. Com pouco tempo para tentar recuperar posições, os pilotos partiram para o tudo ou nada em Interlagos. E aí mais um toque, desta vez quem segurou bonito foi Juan Rosso. Ao final, vitória do Cupra Leon Vizé da equipe W2 Pro GP, com Rafael Reis e com Felipe Fraga. Vitória de Nicolas Fuca e Santiago Ruccia na categoria Júnior. E de Adrian Tiriano e Fábio Casagrande da Trophy. Tá aí a celebração dos vencedores. É muito legal quando a gente estreia na categoria nova com vitória. Mas é isso, só agradecer ao Rafa, a W2, que o carro estava maravilhoso de guiar. No desgaste de pneu a gente estava bem superior, ritmo muito bom, corrida toda. E é isso, muito feliz com a vitória, agradecer muito ao Rafa. Bom, né? Quando o carro já começa bom desde o início, e o Fraga não tem nem o que dizer, a gente sabia que por mais que ele nunca tinha andado de tração dianteira, bastava 2 voltas e foi isso. No primeiro treino dele ele já estava virando igual a gente, então muito feliz. A corrida realmente, o Fraga me deixou em uma posição muito confortável, né? Me entregou o carro com uma boa vantagem. Eu estava cuidando bem dos pneus porque eu sabia que podia dar um safety e se desse esse safety a gente tinha que estar preparado. E foi isso, a gente já conseguiu relargar, abrir um pouco e terminar em primeiro, muito feliz. Agradecer ao Fábio, que aceitou o convite e fez um trabalho impecável. Não cometeu nenhum erro durante todo o fim de semana e me entregou o carro em perfeitas condições. Confiei muito no Fábio, pois sabia que ele faria uma boa corrida. Me tiraram de casa depois de 1 ano e meio. E foi muito bom. A corrida foi difícil para a gente lidar com o carro, a gente teve um probleminha com o rádio também. Mas foi divertido, foi bom voltar para casa feliz hoje. Festa do pódio em São Paulo, com Rafa Reis e Felipe Fraga, Leonel Pernier e Julian Santero, Enzo Gianfratti e Jerenson Brickley. Santiago Ruccia e Nicolas Fuca, os vencedores na Júnior. Fábio Casagrande e Adrian Tiriano, os vencedores na Trophy. No TCR Brasil e no TCR South America Banco BRB. O Magazine de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais essa etapa da TCR Brasil e TCR South America Banco BRB. Próxima parada é Cuiabá, em junho. Nos vemos por lá.